Psicologia é ciência e profissão. Psicologia no Brasil é uma promissora possibilidade para contribuirmos com a emancipação humana. Psicologia no interior é um convite para uma prática mais sensível e contextualizada. Se você me perguntar o que é isso, nem eu sei, cara. Porque eu durmo 4 horas só, malho muito, acredito na vida, ainda acredito no ser humano, acredito muito na mulher brasileira. Aliás, a mulher no geral. Eu tenho meus filhos, eu tenho que dar para meus filhos um bom exemplo de vida. Há uma regra básica: elogie em público, mas corrija no particular. Alguém que quer formar outro, corrige sem ofender, orienta sem humilhar. É um modo ultrapassado achar que você está estimulando pessoas quando você as machuca. Que nem na empresa. Até algum tempo, aquilo que hoje é chamado, com toda razão, de assédio moral, era chamado de estímulo. Todo mundo quer ser amado, porque ninguém está conseguindo encontrar o amor próprio. O seu amor por você, o seu amor mesmo quando você erra, o seu amor mesmo quando você comete as falhas, é olhar para você. Nossa, eu errei nisso, eu vou ser generoso comigo. Eu errei porque eu tenho um histórico na minha vida, que isso aqui eu errei, e eu sou generoso comigo. Onde tem gente, tem psicologia, para acolher e fazer refletir. Está começando agora o seu Momento Psi. Olá, pessoas! Muito boa tarde, ouvintes, surdos belemitas, das demais comunidades. Aqui quem fala novamente é Nayara Kelly Gomes da Silva. Este é meu sinal. Psicóloga, CRP 02/29714, na Rádio Canabrava FM, em Belém do São Francisco, Pernambuco. Hoje é sábado, dia 23 de novembro de 2024, e estamos dando início ao segundo episódio do nosso quadro Momento Psi, onde falamos de psicologia nas vivências belemitas. E mais uma vez, você é minha convidada e meu convidado especial. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre educação e cidadania, como é que os processos escolares, educacionais, influenciam no processo de desenvolvimento, na formação civil dos sujeitos. Sobre o olhar, mais uma vez, da psicologia. E aí, para começar a abordar esse tema, é importante pensar sobre o que é o processo de ensino-aprendizagem e como isso se relaciona com o próprio desenvolvimento humano. E o ser humano é um ser, para a psicologia, biopsicossocial, ou seja, uma espécie muito complexa, porque envolve realidades físicas, biológicas, realidades sociais, dinâmicas de papéis interpessoais, de grupos e psicológicos, dinâmicas individuais, cognitivas, cerebrais, que são de cada indivíduo. Cada pessoa, ela tem um desenvolvimento muito grande e muito complexo. Ela tem várias áreas da vida que se relacionam, mas que também se distinguem. Então, desde o momento em que feto é concebido, que ele está ali na gestação, já existe um desenvolvimento biopsicossocial. Então, o corpo do bebê vai se formando na medida em que o desenvolvimento psicológico, os afetos também já vão se influenciando, já existe uma expectativa social de onde aquele bebê vai nascer, o que família ele faz parte, e isso perdura por toda a vida.
desde o momento em que ele nasce, e que a família dá um nome, que ele conhece quem são as pessoas com quem ele vai viver, né? Que ele cresce ali com a mãe, com a avó, com o pai, com irmãos, com vizinhos, a partir dos lugares onde ele começa a frequentar, qual escola vai, se frequenta uma igreja, se participa de algum grupo na comunidade. E à medida que ele vai crescendo, que a criança vai se desenvolvendo, ela também vai tendo suas próprias percepções, não só aquelas que as pessoas da sua família, os seus amigos têm sobre ela, mas também a percepção que ela tem sobre as outras pessoas e que ela tem sobre o mundo. A partir de todo aquele desenvolvimento que é na maior parte físico, mas não só físico, também psicológico, né? E também social, por conta de toda essa dinâmica de família, de lugares que ele frequenta, essa criança se torna um adolescente, chega em uma nova fase, uma fase de muita descoberta social, também passa a construir a sua visão de mundo, né? A questionar, a tentar entender, a explorar, querer se conhecer, descobrir o que ela pode fazer, praticar novas atividades, estar na escola, fazer amigos, até o momento em que ela vai construindo e consolidando os seus papéis. Ou ela adentra uma profissão, ou ela passa por uma formação, faz uma faculdade, um concurso, ou desenvolve empreendimento, e por aí vai. Até chegar à vida adulta de fato, que é essa fase em que essa pessoa já é vista e já é conhecida pelo seu nome, pela sua profissão, pelos seus interesses, pelo que faz, pelo jeito de ser, pela família, pelos lugares onde vive, e tende a viver com responsabilidades maiores do que tinha anteriormente, a entender a grandiosidade e quais são as dificuldades de viver numa sociedade maior do que apenas a sua família, do que apenas os seus amigos, mas também de uma sociedade que é um país e tantos outros países. Esse processo, né, essas vivências, essas fases, elas vão se aprofundando à medida que a pessoa vai decidindo o que ela quer fazer, a depender de se ela constrói uma família, se ela se casa, se ela decide viajar, se ela decide mudar de cidade, fazer uma outra profissão. E até que se chegue ao fim da idade adulta, a pessoa já tem vivido uma centena de coisas, de experiências que transformaram, mais uma vez, a visão que as pessoas tinham dela e que ela tinha de si mesma. E quando a velhice chega num momento em que a pessoa já tem passado, vivido, conhecido tantas coisas, tantas pessoas, tantos trabalhos, que ela se vê no momento de apreciar ou aprofundar tudo que ela já construiu, de colher os frutos ou lidar com as consequências das decisões que tomou ao longo da vida. E todo esse processo é marcado por crises de identidade. Essas crises, que são nomes que a gente dá para identificar fases de mudança, né, de transição entre o que se era e o que se irá tornar, elas ocorrem na infância, diversas vezes, na adolescência, diversas vezes, na idade adulta, na velhice, até o fim da nossa vida. E todos esses processos individuais que cada pessoa passa é marcado pelos processos grupais, né? Como a gente vinha falando no primeiro episódio, sobre a influência dos grupos e da comunidade. Isso se permanece também no processo de educação e socialização. Didaticamente, a gente entende que existem dois processos de educação. Os informais, que são esses originários, familiares, cotidianos. E os formais, que são esses das instituições escolares, governamentais. Então, a educação aqui no Brasil existe desde quando viviam os povos nativos, os indígenas.
era uma educação tradicional. Então as crianças e os jovens aprendiam com os adultos, os mais velhos, os idosos, anciões, acerca da fé, do conhecimento e do mundo dentro das tradições, das atividades e dos costumes das comunidades indígenas. Foi a partir de 1500, com a chegada dos povos europeus, especialmente a invasão dos portugueses e a trazida dos africanos ao Brasil, que outras formas de educação foram estabelecidas. A educação jesuíta, em que os padres catequizavam a população acerca da religião cristã, especialmente os indígenas, e os serviços de caridade e filantropia, tanto em educação quanto em saúde, começaram nessa época e permaneceram até os dias de hoje. Com o passar do tempo, os estados foram se estabelecendo e a chegada da coroa ao Brasil, o estabelecimento da família real, ali entre o período imperial, em 1800, e o início da Primeira República, em 1900, levou à criação de espaços de ensino e faculdades para jovens de famílias abastadas. Enquanto para a maioria das crianças já tinham os mesmos papéis que seus pais, trabalhavam e tinham responsabilidades de adultos, como acontecia em tantos outros países desde sempre. Durante os 21 anos de ditadura militar, muitas dessas faculdades e escolas foram fechadas e as formações que ficaram se tornaram mais técnicas e focadas na execução do trabalho. Foi a partir de então que ocorreu uma divisão mais clara entre o trabalho e a educação. As famílias que tinham condições mandavam seus filhos para estudar, inclusive em outros países, e aquelas que não tinham trabalhavam em empresas, instituições públicas, fazendas, etc. Foi a partir da volta da República, nos anos 2000, e dos movimentos sociais, que levou à popularização da educação, ao ensino público como conhecemos hoje, tanto para crianças e jovens quanto para adultos que não tinham, nenhum estudo. Começou-se a investir na educação infantil, o ensino superior se tornou mais acessível a todas as classes, além do avanço contínuo do ensino técnico. No momento em que vivemos atualmente, temos convivido aí com as mudanças tecnológicas, O impacto da informação e do conhecimento nesse mundo globalizado, conectado, o uso da tecnologia na sala de aula, na elaboração das formações, instituições, em utilizar os meios de comunicação, aparelhos, internet como meios de ensinar e de aprender também. A gente pode perceber, então, a partir dessa breve contextualização, que em cada momento da história no Brasil, o contexto social e político delineou como seria o processo de educação das crianças, adolescentes e jovens adultos. E até hoje é assim. O planejamento psicopedagógico, isso quer dizer tudo aquilo que vai ser ensinado, como as coisas vão ser ensinadas, quem vai fazer, quem vai receber, qual a ordem que as coisas vão acontecer nas instituições de ensino, creches, escola, cursos, faculdades, concursos, são todos organizados e planejados por instituições públicas. Mundialmente, a ONU, nacionalmente a Unesco, junto aos Ministérios de Educação, junto às secretarias estaduais e municipais e, mais uma vez, junto às gestões de cada escola e de cada instituição. É isso que a psicóloga Paula Marisa nos conta. Então, toda essa organização, ela estabelece, desde aí, quais são os desafios que as escolas, os professores, os alunos enfrentam no dia a dia e quais são as possibilidades
e formas de resolver esses desafios. A gente sabe, por exemplo, que os nossos professores e professoras tendem a trabalhar diariamente com turmas enormes, por longas horas, o dia inteiro, seguindo os planos e tendo de atender metas que são previstas nesse planejamento anterior, por salários baixíssimos. Tudo isso impacta na saúde mental desses profissionais, as professoras e os professores, como também a gestão, que estão todos os dias com seus alunos. E esses alunos, essas alunas, também têm os seus próprios desafios. A depender da idade, tem desafios que são próprios deles. Quanto menor a criança, mais instrução, mais acompanhamento ela precisa, mais vulnerável ela é. Por isso, o trabalho com as crianças pequenas na sala de aula é muito diferente do trabalho dos adolescentes na sala de aula, como é muito diferente do trabalho que é feito com estudantes de faculdades, de cursos técnicos, concursos e pós-graduação. Justamente porque, como a gente comentou, cada fase da vida é um período muito específico e com muitas realidades, muitas influências daquela própria fase. Então, não é incomum a gente ver na maioria das escolas, especialmente as públicas, crianças que chegam para acompanhar a rotina na sala de aula com insegurança alimentar, porque não tem o que comer em casa, ou pouco tem, com insegurança física, porque sofre algum tipo de violência, com insegurança afetiva, porque não recebe carinho, não recebe orientação, disciplina, e que por isso não conseguem acompanhar a rotina de estudo e acabam por muitas vezes sendo culpabilizados, responsabilizados pelo próprio fracasso. É colocada sobre a criança a culpa de não conseguir aprender. À medida que a criança vai crescendo, ela vai se tornando cada vez mais desmotivada. Não tem interesse de participar, porque além de estar tendo de lidar com as descobertas do mundo, muitas vezes ela também é subjugada. Não é levada a sério porque é criança. É coisa de adolescente. Isso é porque ele é jovem. Nessa dinâmica que as famílias estão tantas vezes ocupadas e preocupadas com as contas, com a organização da casa, com as responsabilidades do trabalho, as dificuldades da criança, do jovem, do adolescente, é visto como uma coisa irrelevante ou pequena. E crescer para ela se torna cada vez uma coisa mais difícil. Nesse momento, a gente percebe que a qualidade das relações familiares que a criança tem em casa, com a sua mãe, com seu pai, com sua tia, seu avô, seus amigos, seus vizinhos, influencia também na qualidade do aprendizado que ela terá, assim como também a qualidade das relações dentro da escola, com os professores, com a gestão, com os funcionários da escola, também vão impactar no quanto essa criança vai conseguir aprender ou não, além de outras coisas que estão diretamente relacionadas ao próprio desenvolvimento, como é o caso dos transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, que já são outros quadros no processo de desenvolvimento. Uma criança que não consegue estudar na sala de aula porque é hiperativa, ela pode ser hiperativa porque está passando por uma fase muito difícil em casa, como também pode ser hiperativa porque tem um TDAH. E a verdade é que a gente nunca consegue identificar só de olhar para a criança, só de olhar para o adolescente. Mas o nosso olhar ajuda a perceber quando a criança precisa de ajuda e quando ela precisa de profissionais para investigar e ajudar a entender o que realmente está acontecendo. É por isso que por mais de 20 anos uma lei foi pensada, a Lei 13.935 de 2019, que foi quando ela foi aprovada. Essa lei, ela determina a atuação tanto de profissionais da psicologia quanto da assistência social nas escolas públicas. Essa é uma lei
que visa atender justamente a todas essas dificuldades, a tentar incluir o olhar para todos esses desafios que profissionais, estudantes e as famílias enfrentam no processo escolar e educacional. Ela é uma lei que não abarca as escolas privadas, o que é uma falha. Isso porque muitas das escolas privadas possuem algum profissional de psicologia, mas ainda não são todas. E, infelizmente, a gente ainda lida com o desafio de, na atualidade, não termos ainda esses profissionais dentro das escolas. A maior parte das escolas, mesmo com a lei, não conta com a participação desses profissionais, que são de extrema importância, porque eles vão ajudar a atuar desde o processo de planejamento, aquele planejamento que a gente comentou anteriormente, até a execução, a aplicação desse planejamento no cotidiano. Então, psicólogos, por exemplo, e psicólogas podem contribuir atuando em secretarias, em ministérios de educação, na construção das leis que regulam e que determinam a rotina escolar, como também no dia a dia escolar. Qual é a melhor forma de aplicar essas leis? Como facilitar para que os estudantes consigam realizar essas atividades? Como fazer para que os professores possam se organizar no seu trabalho? Como estruturar a rotina da escola, o que vai acontecer em cada momento, como serão as provas, qual o melhor momento para uma atividade em grupo, qual o melhor momento para uma atividade individual, quais são as dificuldades que a criança, que a família está tendo em levar essa criança para a escola. São coisas que profissionais como psicólogos podem ajudar e muito, por isso precisam estar nas escolas. Para exemplificar isso, gostaria de comentar um relato de um grupo de estudantes, de professores de psicologia, Neto e outros, que realizaram um trabalho com gestores e com professores de escolas regionais do Rio Grande do Norte em 2023, dentre elas escolas urbanas e rurais. Nesse trabalho, além das entrevistas para conhecer a realidade, esse grupo realizou encontros com essas professoras e com esses professores para tratar de temas do dia a dia desses profissionais, em especial da identidade desses profissionais. Eles resgataram a importância da identidade pessoal, da identidade nordestina e da identidade profissional de um educador, comentando e trocando experiências sobre o que fazem eles serem quem eles são, o que os caracterizam, o que as caracterizam como pessoas, como profissionais, como nordestinos, que elementos, músicas, histórias, situações, coisas, objetos fazem eles ser quem eles são. O resultado desse momento de acolhimento e de reflexão gerou nos profissionais um sentimento de motivação, de retomada, para que eles pudessem continuar desempenhando e desempenhando melhor o seu papel na sala de aula. É isso que pode acontecer quando se trabalha psicologicamente com essas pessoas dentro das suas dificuldades. Por isso é importante, por exemplo, que as secretarias municipais, que as gestões pensem em como tornar ou como planejar, como organizar os conteúdos, por exemplo, para a realidade das nossas crianças, das nossas famílias. Pensar em falar não só da história do mundo, mas também na história de Belém, para que a gente tenha acesso nas escolas sobre a nossa própria história. Como foi que Belém surgiu? Como foi que os bonecos surgiram? Que rio é esse? Que agricultura é essa? Quais são as dificuldades que a gente enfrenta aqui? Como é que a gente pode lidar, por exemplo, e facilitar, por exemplo, a rotina das crianças
que vêm das fazendas, dos jovens que vêm das fazendas estudar na cidade, de quem vem das ilhas e pega barco todos os dias até chegar na cidade. Como é que a gente pode facilitar esse dia a dia? É nisso que os profissionais de psicologia, de assistência social, auxiliam a fazer. Esse trabalho psicológico, ele pode e precisa ocorrer com as famílias, nos serviços de saúde e de assistência social, nas escolas e espaços de trabalho, como também nos espaços públicos, porque no desenvolvimento, cada fase presente é marcada pela anterior e o sujeito precisa de condições favoráveis que o ensinem como aprender a pensar por si mesmo, no seu bem-estar e também no bem-estar do outro. O dicionário nos diz que cidadania é o conjunto de direitos e de deveres que toda pessoa possui enquanto habitante na sua cidade. É em sociedade que aprendemos a usufruir das possibilidades e a cumprir com as responsabilidades. Logo, toda pessoa precisa ser tratada como cidadã pelo meio para que possa se tornar uma. Já compreendemos que não deixamos de crescer porque deixamos de ser criança. Crescemos até o fim da vida. A rede de saúde, no atendimento às gestantes, aos bebês, às famílias, a rede educacional, no serviço às crianças, profissionais de educação, estudantes, nos serviços sociais, nos serviços públicos, nas ruas, nos locais de trabalho, de assistência, precisam todos atuar em conjunto para contribuir nas vivências e para amparar as famílias, as pessoas em suas dificuldades e também de reparar os sofrimentos já vividos, permitindo que as dificuldades dentro de casa, dentro das escolas, dos serviços públicos, elas sejam passíveis de ser solucionadas, porque de forma individual a gente não resolve tudo. Não podemos deixar de dizer também que para que isso aconteça, os profissionais de saúde, de educação, precisam estar assegurados. Aqueles que contratam, que realizam concursos, também precisam oferecer um espaço seguro com condições mínimas de atuação, para que os profissionais não percam sua saúde e para que eles consigam realmente realizar seu trabalho, porque sem condições a gente não faz muita coisa. E para não deixar de esclarecer como os profissionais de psicologia atuam e contribuem de forma mais clara, existem psicoterapia, que é aquele acompanhamento contínuo e individualizado que muitos profissionais fazem com famílias, psicoterapia familiar, com pais e mães em orientação parental para auxiliar na educação dos filhos, e individual com crianças, jovens, adultos e idosos. Além, claro, daquilo que a gente já falou, da atuação contextualizada do trabalho realizado dentro das escolas, os espaços de planejamento, como psicóloga escolar, psicóloga também educacional, da psicologia social nos espaços de assistência como CREAS, CRAS, CAPS, hospitais, falando também da atuação da psicologia nos espaços de saúde. Em cada um desses lugares, o trabalho é especializado, mas é sempre necessário que os profissionais estejam em contato com a rede do município e da rede de convivência dos pacientes e do público. É muito comum para nós da saúde mental ouvir de várias formas diferentes que essas coisas de profissional, estudante, essas ideias são só conversas, que a realidade é bem diferente. E realmente, nós temos que reconhecer que as coisas são mais difíceis sim do que sabemos e do que as pessoas, pacientes, nosso público nos falam. Por isso, o nosso papel quanto profissional não é dizer o que devem fazer. Pelo contrário, é unir saberes, nosso conhecimento profissional com a experiência de cada pessoa para resolver as situações juntos. Precisamos repensar
que se muito dos nossos problemas começa só na conversa, então as conversas não são tão insignificantes assim. Falas, pensamentos e sentimentos têm mais impacto do que imaginamos. É da responsabilidade, dever dos profissionais, tratar com seriedade e respeito o que cada família passa. E é da sensibilidade das famílias, jovens e profissionais procurar ajuda quando precisarem. E neste segundo episódio do Momento Psi, tratamos um pouco de desenvolvimento, sua relação com educação e cidadania. A gravação deste episódio também está nas redes sociais com tradução em Libras. No caso, você conhece uma pessoa surda, compartilha com ela. Voltamos daqui a 15 dias, sábado, dia 7, ao meio-dia em ponto. Então, bom final de semana e até o próximo encontro.